Olha aí, pessoal, uma boa notícia para o brasileiro, será? Ministério da Fazenda está prevendo uma queda na inflação dos alimentos até o fim deste ano. Pois é, não é agora, neste bimestre, não é até meados do ano, não, até o fim do ano. Pois é, tem muita coisa para rolar ainda e logo de cara tenho que pontuar que esse negócio de inflação dos alimentos não existe. É aumento de preço dos alimentos. Inflação é o aumento da base monetária. É esse tipo de bobagem econômica aqui que desanima levar em conta, em alguma consideração com algum crédito à grande mídia, não é? Mas o Ministério da Fazenda pontuou que vai ter uma queda da inflação dos alimentos até o fim do ano, para usar a expressão deles aqui. Ou seja, os alimentos vão ficar mais baratos, certo? Certo? Não, não é isso que eles estão dizendo, embora o discurso dê a entender isso. Na verdade, o que eles querem dizer é que a inflação vai desacelerar, sempre esse termo. Vai subir menos do que subiu no ano passado, mas vai subir sim. Vamos pagar mais caro nos alimentos em 2025, de acordo com a previsão do Ministério da Fazenda, mas vai ser mais controlado do que em 2024. Caramba, não chega a ser uma grande notícia. E aí a gente se pergunta, qual é o percentual que eles estão estimando para o aumento do preço dos alimentos em 2025? A gente já vai falar disso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, essa notícia faz parte de umas projeções macroeconômicas apresentadas ontem, quinta-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 14 de fevereiro, sexta-feira. Foram apresentados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, apresentando o seguinte, que provavelmente a inflação dos alimentos, ou seja, o aumento de preço dos alimentos, deve desacelerar um pouco até o fim deste ano. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem os fatores climáticos ruins do ano passado. Aquela estiagem, aquele prejuízo para as lavouras de um monte de culturas, a gente acompanhou isso. Não tem em 2025, ao que tudo indica, teremos safras recordes, inclusive, né? E na questão da carne bovina, estamos entrando no ciclo do abate de bovinos, a reversão do ciclo. A gente sabe que tem um ciclo da pecuária no Brasil, que é bastante conhecido, e aí os preços sobem e descem a depender desse fator também de questões climáticas. Isso se aplica à pecuária, inclusive à produção de alimentos e tudo mais. Então, esses fatores que são chave ou grande parte do problema da alta de preço dos alimentos no ano passado, provavelmente não estarão aí agora em 2025. Vamos ter outro tipo de situação econômica, uma situação muito mais favorável. E isso é bom, porque os preços não vão continuar disparando como aconteceu no ano passado. Mas vão subir sim, eles não estão falando que os preços vão cair. E é claro que a gente tem que pontuar esse fator, né? Mas por que não vai cair? Se a gente está falando aqui de disponibilidade de oferta, se a oferta sobe, o preço cai. É a regra básica, a regra fundamental, a lei fundamental da economia, a lei da oferta e da demanda. Se tem uma oferta maior de carne bovina, se tem uma oferta maior de outros itens cultivados, safras que são abundantes no Brasil e etc., se tem tudo isso, por que o preço não vai cair efetivamente? Porque teríamos uma deflação se isso acontecesse. E já é hora da gente falar quanto que vai subir de acordo com a previsão do pessoal do governo, né? Então, ano passado, segundo dados oficiais, a alta do preço dos alimentos foi de mais ou menos 7 alguma coisa, né? 7,69%. Então, qual é a previsão para 2025? Lembrando que 7,69% a alta dos alimentos, sendo que o IPCA, o índice cheio, foi 4,83. Então subiu muito mais do que o índice, do que a mediana, do que aquele dado feito com bastante carinho pelo IBGE, que é o IPCA. Agora, quanto que a secretaria lá do Ministério da Fazenda está projetando de inflação, de aumento de preço para os alimentos em 2025? Falaram aqui que essa inflação deverá se situar um pouco acima do intervalo superior da meta.
resiliente em função de efeitos defasados da depreciação cambial, ritmo aquecido de atividade, tal. Então a taxa ficaria acima de 4,5% nesse sentido. Ou seja, né? Ou seja, se teve 7,69 no ano passado, vai cair para 4,6, 4,7 esse ano. Não chega a ser animador, porque toda alta que acontecer agora em 2025 é uma alta em cima do preço elevadíssimo de 2024, é inflação sobre inflação. Então, você ter 5% no ano e ter 4% no outro, não necessariamente significa que houve uma queda substancial no ritmo de crescimento dos preços. Eu sempre dou esse exemplo aqui no canal. Você tem um item que custa R$10 no final de um ano. No final do ano seguinte, ele passa a custar R$20. No decorrer do ano, né? Ele aumentou de preço, chegou no final do ano seguinte custando R$20. A inflação, a alta de preços desse produto foi de 100%. Agora ele está custando R$20. Passa-se mais um ano, chega no final do ano seguinte, o produto está custando R$30. Qual que foi a inflação nesse ano, o aumento de preços? 50%. Nossa, desacelerou, está muito melhor do que no ano anterior. Não, aumentou R$10 cada um dos anos, não mudou nada. Nominalmente falando, no valor exato que foi pago e que ficou mais caro, na verdade, não mudou nada. O que mudou apenas foi o percentual, que é enganoso. Inflação tem dessas coisas, a gente tem que ficar de olho. Mas aqui eles já cantaram a pedra, o principal ponto de questionamento que eu levantei sobre a oferta. A oferta vai subir, tudo indica que vai subir. Super safra, ciclo da pecuária, essa coisa toda, e safras também que vão ser restauradas lá fora, e aí o Brasil vai ter mais concorrência de produtos, uma oferta, uma abundância maior de produtos, isso vai fazer o preço cair globalmente, inclusive. Se tudo isso está acontecendo, por que os alimentos vão ficar 4,5, 4,7 ou mais do que isso por cento mais caros em 2025? Está aqui, né, por causa dos efeitos cambiais, ou seja, a moeda perdeu o valor, a moeda brasileira perdeu o valor e você tem o ritmo aquecido da atividade, que nada mais é do que dinheiro que está circulando na economia sem que haja realmente uma demanda efetiva para esse dinheiro, para essa moeda excedente. Na prática, você tem depreciação, queda no preço, no valor do dinheiro. E é simples de entender, esse é o grande problema da inflação, de fato, não da variação de preços por motivos sazonais que esse pessoal coloca como inflação. A inflação real é o aumento da base monetária, que leva a esses dois cenários. Você tem um aquecimento desnecessário e não demandado da economia, porque todo mundo com dinheiro na mão, dinheiro impresso do nada, criado do nada, não veio da produtividade, do aumento da produtividade na sociedade, não. É algo direcionado para o consumo. O governo Lula é mestre em fazer isso. O dinheiro começa a circular, tem uma grande disponibilidade de moeda, sem que haja um aumento da produtividade em contrapartida. A moeda perde valor. E com todo o cenário fiscal no Brasil, as incertezas, as inseguranças e a moeda já perdendo o seu valor dentro do mercado, ela tende a se depreciar em relação a outras moedas mais fortes, como o dólar, que é o principal caso nesse sentido. Então, a depreciação do real, unido à alta disponibilidade de moeda, impressão de dinheiro desenfreado pelo governo Lula, tudo isso unido vai fazer com que uma super safra e o ciclo favorável da pecuária não sejam suficientes para baixar o preço dos alimentos. Pelo contrário, eles vão continuar subindo, num ritmo menor, mas vão subir. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.